Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. Gênese de classes sociais na teoria calmarxista. Bom, a teoria calmarxista se destaca entre as teorias clássicas da sociologia. A perspectiva de análise do marxismo parte do pressuposto de que a sociedade consiste em um empreendimento histórico de produção. Nesse aspecto, não se poderia considerar a sociedade como um fenômeno inato, produzido pela natureza à revelia da vontade dos indivíduos. Por outro lado, também não se pode considerar a sociedade como um fenômeno advindo exclusivamente do campo das ideias. A sociedade é a matéria, a sociedade é a construção, a sociedade é a ação. A sociedade que nós temos é resultado da produção da sociedade que realizamos. A sociedade que teremos, evidentemente que também será o resultado das ações que se empreenderá na sua construção. O fato é que não pode se esperar o advento da sociedade fora do contexto do trabalho, fora do contexto da produção. Dizer, por exemplo, eu sou pobre porque Deus quer, isso não existe na perspectiva calmarxista, porque a pobreza é um fenômeno de produção, portanto ela é construída segundo o modo como os indivíduos se organizam e dividem os lugares no espaço da produção. Muito bem, nós temos discutido nesses nossos últimos vídeos acerca da teoria calmarxista. Nós estamos lidando com uma teoria que pressupõe uma explicação da sociedade, em cuja explicação, como já se tem dito insistentemente aqui, a sociedade nada mais seria do que um fenômeno de produção. A categoria produção, portanto, é fundamental para que se compreenda o pensamento desse autor. Bom, na abordagem que o autor faz acerca da sua própria teoria e o propósito que ele cumpre ao escrever com Engels a ideologia alemã, passa pela necessidade de explicar como se dá esse processo de construção histórica e material da vida das sociedades. Uma pergunta fundamental que o autor procura responder ao longo da trajetória do seu livro, A Ideologia Alemã, passa mais ou menos pela seguinte questão: o que explica a pobreza e a riqueza? Que razões poderiam ser apresentadas para a existência de ricos e de pobres? Nós estamos tratando dessa questão na obra e no pensamento do autor sob o título Gênese de classes sociais em Karl Marx. Na verdade, é fundamental que nós entendamos que o autor está interessado em desvendar o processo de produção da sociedade capitalista. No entanto, o trajeto que Marx constrói para a compreensão do modo de produção na sociedade capitalista lida com determinados princípios, portanto, fora do contexto específico da sociedade burguesa, que permite que se entenda também os modos de produção passado, como a produção tribal, a produção comunal, a produção feudal. Essas observações, portanto, trazem alguns princípios que nos permitem entender o modelo global da produção, como ele bem afirma nas páginas do Manifesto do Partido Comunista, quando ele propõe que o conflito está presente em toda a ordem da sociedade humana e que ela desempenhará o percurso da sua produção em que estão loteadas, em que se determinam com muita clareza as posições de quem manda e de quem é mandado. Portanto, na verdade, nós não estamos lidando exclusivamente com a tradução e com a leitura específica do modo de produção capitalista na sociedade burguesa, mas é possível detectar em alguns momentos que o autor faz uma abordagem de princípios da produção e que, portanto, poderiam ser aplicados para entender outros momentos da história social da produção. Ora, se para o autor é importante desvendar os caminhos da produção empreendidos pelos seres humanos na construção de sua sociedade, a questão acerca das classes sociais é fundamental.
E é fundamental porque, para o autor, o espaço da produção é protagonizado por duas classes rivais. De um lado, você tem a classe proletária, detentora da força do trabalho, e de um lado você tem a classe burguesa, controladora e detentora dos meios de produção. Essa é uma preocupação vital no pensamento do autor, porque ao propor duas classes rivais que protagonizam o processo da produção, ele acaba afetando a menina do olho do processo e se situando exatamente na praxis desse empreendimento. E uma das questões acerca das classes sociais que é importante e de modo bastante relevante trabalhado pelo autor é a questão da gênese das classes sociais. A partir de que momento as classes sociais aparecem no âmbito da história humana? Ora, é bem verdade que se sabe que nem sempre classes sociais existiram. Evidentemente que não se trata de um fenômeno muito recente, mas efetivamente a história humana não é acompanhada pelo advento contínuo desse fenômeno. As classes sociais aparecem num determinado momento da história da produção. O termo classes sociais é aplicado muito diretamente ao modelo de produção capitalista. No entanto, você encontrará protótipos das classes sociais, sobretudo a partir da sociedade escravagista e que vai se fortalecer cada vez mais na sociedade feudal, embora com versões mais aprimoradas, mas a separação entre o segmento do senhor e o segmento dos escravos, e depois segmento dos nobres e o segmento de camponeses e servos, isso me parece representar uma maquete e um protótipo daquilo que na sociedade capitalista o autor denominará como classes sociais, de maneira tal que essa segmentação que caracteriza a divisão do trabalho no processo de produção humana está muito presente já a partir de um determinado momento da história da produção. No entanto, a indagação acerca do advento de ricos e pobres é uma questão muito interessante trabalhada pelo autor. Como se responde essa questão? Em princípio, valeria a pena a gente levantar uma pequena metáfora. Imagine você que num dia de chuva, uma criança de uma família pobre seja colocada na chuva com um recipiente nas mãos e que ao lado desta criança se coloque uma outra criança de uma família rica também sob a chuva com o recipiente nas mãos. As leis físicas nos garantirão que a mesma quantidade de água que cairá no recipiente da criança de família pobre também cairá no recipiente da criança rica. Bom, o que eu estou tentando dizer, usando esse exemplo muito simples, é que a categoria pobre e a categoria rico, a categoria pobreza e a categoria riqueza não são reconhecidas pela natureza. A natureza não reconhece isso. A natureza faz diversos tipos de reconhecimento daquilo que diz respeito às condições e aos eventos naturais. Mas aquilo que é a operação do artifício subjetivo humano, a natureza não reconhece. Portanto, a natureza não reconhece pobreza, a natureza não reconhece riqueza, a natureza não reconhece rico e nem reconhece pobre. Tanto é que ao sepultar o corpo de um e o corpo de outro, a natureza operará com os mesmos critérios e usará o mesmo procedimento. E não é privilegiando rico ou pobre que cai a chuva, que o sol brilha sobre as nossas cabeças. Portanto, não se trata de uma determinação do mundo natural e evidentemente, isso tem que ser considerado. Por quê? A ideia que Aristóteles levanta na obra política, quando afirma que sempre houve pobre, me parece também uma concepção extremamente desproporcional e que nos leva muito próximo da fronteira da pobreza como fenômeno inato. E não é assim que a teoria marxista entende o advento da pobreza e o advento da riqueza. Como você já bem sabe, riqueza e pobreza são fenômenos da produção humana e, portanto, foram produzidas de acordo com os entendimentos e as disputas que se estabelecem na coordenação e na definição das coordenadas da produção da sociedade. Muito bem.
O aparecimento da pobreza e da riqueza, na perspectiva calmarxista, tem um marco. E esse marco é aquilo que ele vai denominar como a separação do trabalho dos meios de produção. Trabalho e meios de produção nem sempre estiveram separados. Durante um período muito longo da história, esses dois recursos extraordinários estiveram juntos. Os meios de produção, os recursos naturais estavam disponíveis a todos os indivíduos e evidentemente que a força do trabalho. Portanto, todos os meios estavam disponíveis e aqueles que desempenhavam o seu exercício físico se apropriavam desses meios. Numa sociedade onde você não identificará rico, nem identificará pobre, porque os bens pertencem a todos e o usufruto desses bens depende do trabalho desempenhado por cada indivíduo membro da sociedade. Portanto, enquanto a força de trabalho e meio de produção estão associados, você não tem riqueza, você não tem pobreza, você não tem rico, nem tem pobre. Mas no momento em que há a separação do trabalho dos meios de produção e os meios de produção são apropriados ilegitimamente, arbitrariamente, por classes dominantes, possivelmente a partir de classes guerreiras ou a partir do aparecimento de uma aristocracia e posteriormente a burguesia, é essa apropriação indevida dos meios de produção que implica na separação dos meios de produção do trabalho, que efetivamente provocará e patrocinará o aparecimento de pobreza e de riqueza. De um lado, a força do trabalho produzindo pobreza, produzindo alienação, e de outro lado, os meios de produção responsáveis pelo advento da riqueza, pelo advento do patrão e do proprietário. De um lado, da força do trabalho, a alienação, de outro lado, os meios de produção, a dominação. Alienação como uma condição de classe em que se produz e não se tem o direito de consumir, que é ao mesmo tempo alienação material e espiritual, porque é alienação de recursos materiais, mas também alienação no que diz respeito a ideologias, alienação no que diz respeito a crenças, alienação no que diz respeito a capital intelectual. Do outro lado, dominação, que também é dominação material e espiritual. Quem domina a economia, domina a política, tende a dominar a estrutura jurídica e tende a dominar a educação. Portanto, trata-se de uma dominação total e efetivamente de uma alienação total. Alienação espiritual e material, dominação material e espiritual. É a separação de meio de produção e força de trabalho que propiciará o aparecimento de ricos e pobres. Uma vez que o trabalho dissociado dos meios de produção, uma vez os meios de produção dissociados do trabalho. Essa abrupta separação, essa irracional separação, inexplicável separação, é responsável pelo advento da pobreza e da riqueza na perspectiva calmarxista.